O Guilherme mandou aqui: quais foram os maiores acertos e maiores erros dos governos Lula e Bolsonaro? Por que você acha que as pessoas têm medo do Brasil virar uma Venezuela se isso não ocorreu em 13 anos de PT? Cara, o Brasil ficou numa situação bem caótica em 13 anos, principalmente na questão da educação, caótica, e na questão da economia também. Principalmente a partir do segundo mandato do Lula até o último mandato da Dilma. Foi caótico. E não chegou num estado pior porque foi tirado de lá. Entendeu? Justamente, foi tirado porque chegou num ponto em que as pessoas se tocaram que, ó, se a gente não tirar vai dar merda. Então vamos correr pra tirar antes que seja tarde, sabe? E agora, os melhores pontos do governo Bolsonaro, cara, eu diria que a lei de liberdade econômica foi fantástica. Teve várias reformas. Teve muita coisa, mas principalmente no período de pandemia, a gente pode citar o auxílio. A gente pode citar agora o Auxílio Brasil, né? Teve o Auxílio Emergencial, agora tem o Auxílio Brasil. A distribuição de títulos de terra. Mais de 400 mil títulos foram distribuídos, dos quais 80% são distribuídos para a mulher da família. Justamente para evitar correr o risco do cara sumir com a terra e a esposa e os filhos ficarem desamparados. Então 80% dos títulos têm sido transferidos para as mulheres dessas 400 mil famílias, né, que receberam títulos de terra. Que eram pessoas que estavam morando na irregularidade, que estavam não conseguiam o título do próprio terreno, sabe? Então foi muita coisa boa mesmo. Teve a transposição do Rio São Francisco, que estava há anos parada. Tiveram que refazer um monte de pedaços, tiveram que terminar os pedaços que já estavam feitos. Então, assim, isso tudo foi muito bom. Me perguntaram um ponto negativo. Eu não gosto particularmente da lei de violência psicológica contra a mulher. Por quê? Porque lei de violência psicológica é algo absurdo, é algo relativo, não tem como você provar que aconteceu. E no país em que a gente mora, se eu for agora numa delegacia e falar que você me assediou, você já se fode. Porque a palavra da mulher tem mais valor no nosso judiciário atual, né? Então eu acho que a lei de violência psicológica foi algo que eu não queria que fosse sancionada. Eu não sei quais foram os motivos que levaram ele a sancionar, né? Mas era algo que eu torcia para que não passasse a sanção. Passou. No dia eu lembro que eu fiquei bem decepcionada, fiquei bem chateada. Mas acho que foi o único ponto que eu realmente, na hora eu olhei e pensei, putz, mas é a única coisa que eu consigo me lembrar. Ele se elegeu prometendo reduzir imposto e diminuir o Estado e tal. Eu não senti nada na minha DARF lá, eu continuo pagando a mesma coisa. Ele focou muito em reduzir imposto, principalmente agora na questão da pandemia, né? Aquele... É IOF que chama? Não, IOF é o que a gente paga do cartão. ICMS. O ICMS, isso. Ele reduziu demais o ICMS, reduziu o imposto sobre bens essenciais de cesta básica, sobre muitos medicamentos para tratamento de câncer, sobre muitos medicamentos para tratamento de outras doenças especiais. Então, teve sim uma redução de imposto, que às vezes a gente não sente porque, por exemplo, alguns medicamentos a gente não consome, né? Então, a gente não vai sentir essa redução. Mas, por exemplo, se não fosse ele ter reduzido o ICMS agora, durante a pandemia, nossa senhora, a gente já ia estar pagando, sei lá, R$10 na gasolina, sabe? E reduziram tanto imposto que agora já tá R$3, R$4 de volta, sabe? Então... Teve até o do Whey, né? O do Whey Protein. Baixou o imposto de suplemento, pô. Por exemplo, quando ele fala lá do jet ski, porque antigamente era 90 pau, hoje é 80. Tu acha que pega mal pra ele falar esse tipo de coisa tão distante da realidade brasileira? Olha, eu não diria que pega mal. É que eu acho que as pessoas fazem muito drama em cima dessas coisas. E se eu quero comprar um jet ski, eu tenho que pagar mais barato? Eu tenho que pagar mais caro? Que bom que veio um cara e foi lá e diminuiu o imposto. Não é porque ele diminuiu o imposto de uma coisa que ele não tá diminuindo de outra. É quando ele usa isso como exemplo, né? Sim, que não é porque acham que é tipo uma canetada. Ele falou, vou diminuir esse imposto. Pronto, amanhã já não tem mais. Não é assim que funciona. Sabe, são coisas que têm que ser aprovadas em trocentas outras esferas. A gente tem o STF que pode simplesmente derrubar a PL também, a medida, enfim. Então, não é simples assim. E não é um jogo de soma zero. Você diminuir o imposto de uma coisa não significa que você está deixando de diminuir o imposto de outra. Sim. Sabe? Então... O ponto é usar isso como um exemplo, né? Porque é uma coisa que o povo brasileiro não tem acesso. É um discurso desleal, né? Tipo, não é algo muito honesto de você usar. Porque faz parecer que, ao invés dele diminuir o imposto do arroz, ele diminui do jet ski.
Quando uma coisa não necessariamente está ligada com a outra. Sim, sim. Eu digo, ele podia usar o exemplo do arroz, por exemplo, ao Sim. invés de usar do jet ski. Eu só acho que pega mal quando ele fala isso. O pessoal fica, pô, mas isso nem tem como comprar mas isso. pega mal porque justamente eu acho que o pessoal é muito emocionado, sabe? Aí eu acho que é uma estratégia deles, especificamente, e por isso que eu acho que o Lula tem tanta força. Porque o Lula, ele conversa com... O Lula vem de sonho. Mas ele conversa com o pobre. Ele vem de sonho. O Bolsonaro, quando eu tô ouvindo uma entrevista dele, ele não conversa com o pobre. É porque assim, o PT, eu falei disso aquele dia lá na Jovem Pan, um discurso meio repetido meu, mas é um discurso que eu acho verdadeiro, então eu falo várias vezes mesmo. Eles transformam em pauta o que eles sabem que vai funcionar como discurso eleitoreiro. E o pobre. O pobre. Tá, mas, assim, sinceramente, menor taxa de desemprego não tá sendo na mão deles, né? Então, assim, a CLT é complicadíssima. A CLT piora a vida do pobre demais. É um monte de burocracia pra você ser contratado, o contratante simplesmente não quer. Aí vai lá o Bolsonaro e simplifica a CLT. Aí você pega o plano de governo do Lula, vamos voltar com a antiga CLT. Porra! Sabe? Auxílio Brasil. Quem que se beneficiou com o Auxílio Brasil? Não foi rico. Óbvio que teve uns desgraçados aí que conseguiram passar a mão. Uhum. Mas teve muita gente que teve que devolver depois, porque passou a mão não podendo, né? Agora, quem se beneficiou? Pô, gente, pelo amor de Deus, o meu pai, caminhoneiro, ficou desempregado na época da pandemia, não tava literalmente sem receber nada, tá? O meu pai é caminhoneiro, a minha mãe é artesã. Minha mãe faz boneca de pano. E o meu pai é caminhoneiro. O meu pai é autônomo, ele não trabalha pra firma. Ele é caminhoneiro autônomo, ele pega o que aparece. Ninguém tava querendo contratar um senhor de idade em período de pandemia. Ele ficou uns 3 meses sem viagem nenhuma. Se não fosse o auxílio, a gente ia ter que ter bancado ele por 3 meses. Entendeu? Ele catou o auxílio e ele se virou. Então, assim, quem se beneficiou com as medidas do governo, principalmente agora em 2020, e quem vai se beneficiar com o Auxílio Brasil, quem se beneficia com o Casa Verde e Amarela, por exemplo, não é rico. O Bolsonaro pode até não focar o discurso dele nisso, mas a realidade dele ele foca. Entendeu? Sim, esse é o ponto. Pode ser que tudo que você tenha falado agora seja verdade mesmo, mas ele não conversa com essa parcela da população. Talvez seja algo que ele deveria começar a falar agora, principalmente no segundo turno. Né?